Claudinha, desde sempre. Desde sempre. Acho que eu me lembro das primeiras expressões minhas de vida, eu com um caderno, com giz, com carvão, riscando nos papéis de pão, que comprava antes, nos armazéns vinham uns papéis pardo ali, que vinha embrulhado nos pães, e eu desenhava naquilo. Então, aí, acho que com o meu nascimento, quando eu comecei a ter entendimento, acho que eu deveria ter uns 3 anos. A minha mãe fala que eu comecei a rabiscar já com uns 3 anos de idade. E eu lembro até agora de alguns desenhos que eu fiz. E desenhei muito nos livros, nas enciclopédias da minha mãe. Então, depois de grande, ainda pude ver a bagunça que eu fazia nos livros dela. Então, acho que foi, assim, a minha primeira expressão deve ter sido essa, de desenhar tudo que eu via. Eu me lembro que eu via roupas, eu tentava desenhar meninas usando roupas diferentes. Eu me lembro de falar uma vez para minha mãe, mamãe, como que eu desenho um homem com a cabeça quadrada? A minha mãe desenhou um robô, é uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ela desenhou um robô, eu falei, não, mamãe, não é isso. Eu queria que ela me ensinasse a desenhar o Tony Ramos. Porque tinha uma novela que ela assistia e eu via ele, achava tão bonito. Aí eu falava para ela, não. Aí quando eu vi ele na televisão, eu falei, é esse aqui, mamãe, que eu queria aprender a desenhar. Aí eu me lembro de um desenho que ela fez, bem simples, mas aquilo me incentivou nessa questão de melhorar meus traços. Aí eu queria fazer algo parecido com o que a minha mãe tinha esboçado ali. E aí eu comecei a fazer gente, desenhar pessoas, e eu sempre gostei muito de retratar pessoas. Eu achava assim, acho que o ponto mais importante para mim sempre foi desenhar o outro. Eu acho que foi muito bom para mim, esse esboço que a minha mãe fez, despertou em mim essa vontade de melhorar. Eu sempre sonhei em pintar óleo, sempre sonhei em conhecer técnicas diferentes, só que sempre foi tudo muito difícil para mim. Morava muito longe, tinha que trabalhar em outras coisas e era sempre um sonho, e demorou muito tempo para eu conseguir ter a oportunidade de fazer um curso de arte. Já tinha meus filhos até, para eu poder fazer o que eu realmente queria, que era entrar nesse mundo da arte. Levou muito tempo, via meus amigos de escola elogiando meus trabalhos, tive oportunidade de ter premiação quando criança, mas eu não conseguia, não tinha oportunidade nem financeira, nem tempo para fazer isso, para investir nisso, porque não era considerado uma profissão a pessoa entrar no mundo da arte, era alguma coisa assim para quem tem tempo sobrando. E infelizmente eu não tinha esse tempo sobrando. E tinha que trabalhar em coisas, em outras profissões, mas teve um momento que deu o start. Eu falei, eu vou fazer um curso de artes, eu vou aprender a pintar, porque eu sempre desenhei e fazia, né, com lápis, escala tonal. Não tinha condições de comprar material também, nem para treinar em casa eu mesma, tentar fazer sozinha. Então foi tudo muito, muito difícil para mim, até eu me libertar de todas as amarras, de tudo que estava ao meu redor, todos os impedimentos, para eu falar, não, eu vou fazer e eu vou, antes de morrer, eu quero fazer algo dentro da arte. Se não foi nada fácil, ter que conciliar tudo isso. Mas ao mesmo tempo era a realização de um sonho. Era um sonho tão grande que eu tinha guardado já há tanto tempo. E aí eu trabalhava durante o dia todo, ficava um pouco com a minha filha, ia para o curso, voltava, ficava com ela, né? Minha filha era pequenininha, né? Minha filha, na época eu não tinha o Eric ainda. E foi uma batalha, né? E às vezes eu queria fazer uma pintura em casa, tinha que fazer olhando ela, Então assim, foi muito assim, corrido. Mas para eu realizar esse sonho de encontrar uma técnica que eu me identificasse, que eu pudesse estar no meio da arte, fazia tudo valer a pena. Então
eu penso assim que foi uma época assim fundamental na minha vida, fundamental. Eu gosto de experimentar de tudo um pouco, até mesmo porque faz parte da evolução do artista, né? Ele experimentando técnicas diferentes e evoluindo, né, com o seu trabalho. Eu recentemente me formei como ceramista também, porque eu gostaria de aplicar isso com os alunos nossos aqui com deficiência visual, porque você ter uma arte sensorial, né, eu acho que é muito importante, porque você consegue levar essa oportunidade de estar inserido no meio artístico e cultural, você dá oportunidade para todos. Então, que seja, né, uma coisa realmente para todos, que a cultura, a arte, seja para todos. E eu gostei, depois que eu fiz os cursos de artes plásticas, fui aperfeiçoando, gostei muito de ter aprendido a tintar óleo, que era o sonho da minha vida, me identifico com essa técnica. Também amo quando eu vou para a rua, nessa questão de levar a arte para o povo, né, deselitizar a arte, que eu acho que o mestre Justino fez muito isso, uma coisa assim que ele deixou um caminho aberto. Vejo muito isso no pessoal do grafite também, que eles levam a arte realmente onde ela está precisando, que está ali nas ruas, nas paredes, no lugar assim, no caos, né? Vamos dizer, tem a arte ali gritando. Então, são grandes representantes dessa arte deselitizada, né? E também acho muito importante os artistas de ateliê, de galerias, cada qual com seu mérito, né, com a sua expressão. E eu me identifico também, acho que no momento, principalmente, com essa parte da arte com materiais recicláveis. Eu estou produzindo na minha casa uma série de esculturas com materiais recicláveis, que eu não sei ainda se eu vou expor, se vai ser uma arte bem-vinda e tal, mas porque eu comecei a ver a necessidade de abrir um pouco essa questão da arte com recicláveis, porque tem gente que fala, eu não consigo fazer arte porque eu não tenho dinheiro para comprar material. Então, tipo, se o material já estiver na casa dele, é mais fácil você ensinar alguém a produzir algo assim muito surpreendente com aquilo que ele tem. Então, como aqui no Centro Cultural, por exemplo, a gente já faz isso desde 2010, nós fazemos esse trabalho. E desde essa época a gente criou aqui a aula de materiais recicláveis e tem sido um sucesso. Ultimamente tem sido até, não vou falar copiado, mas a gente acabou incentivando outras cidades a também abrir cursos municipais de aproveitamento de lixo seco. Então eu olho assim com um certo orgulho, porque a gente foi os pioneiros nisso, né? E eu acho que a arte é bem isso, você fazer experimentos. Não seria só pintar a tela, né? Muita gente ainda considera como a pintura em tela, a óleo, né, como a arte, mas assim, no mundo de hoje, a arte assim, já tem várias vertentes e tão gloriosas quanto a pintura em tela. Eu acho que a principal parte da arte é essa transformação interior. E é claro que uma pessoa que ela não está envolvida na arte, ela não conhece como que a arte funciona bem, ela precisa de alguém para guiar ela para esse caminho. E assim, para minha surpresa, a arte realmente ela é uma cura, porque no nosso projeto mesmo, passou assim, inúmeras pessoas, passam todos os dias pessoas bastante entristecidas com a vida, sem motivação, e com as propostas que a gente vai apresentando, com as oportunidades que a gente vai cavando, que não são oportunidades fáceis, mas a gente vai buscando espaços, vai buscando projetos, oportunidades, e a gente vai proporcionando isso para esses artistas iniciantes. E eu vejo que isso tem uma transformação dentro da pessoa. Ele passa a ver aquilo como algo extremamente importante, vital, inclusive, para a vida deles. Transforma, né? A gente tem muitos
muitos artistas que são parceiros nossos hoje, que eles começaram como aluno, como aprendizes, aí a gente foi vendo toda aquela dedicação deles e evolução, e a gente foi impulsionando para que eles conseguissem caminhar sozinhos. Hoje são grandes artistas. A gente teve recentemente depoimentos aí de alunos nossos, de artistas, que passaram a nem tomar mais medicamentos. Acho que precisava só de um preenchimento interno, de uma motivação. E a arte, ela é capaz de fazer isso, porque ela desperta ali o imaginário, ela desperta para a realização. A pessoa vê que ela pode muito mais do que ela pensava que ela poderia ser, ela sabe que ela pode ir além. Então eu vejo isso assim como uma das grandes realizações da arte. Eu não vou falar minha, né? Uma realização da minha vida, ver essas pessoas tão bem. Mas eu vejo assim da arte, essa potência que a arte tem, esse poder de transformar as pessoas, a vida das pessoas, a realidade, né, das pessoas. Claudinha, essa daí é uma... As meninas falam que é uma doença nossa que vira, né? Os alunos falam que você transforma todo mundo em lixeiro, mas na verdade não é isso. É que quando você trabalha o seu cérebro para ele criar coisas, então você já dá uma missão para ele. A sua missão é ver o que pode ser feito com aquilo que está descartado ali. Então você já treinou ele. Então tudo que você olha, você fala, com isso eu faço tal coisa. Com aquilo ali eu faço tal coisa. Isso aqui eu posso usar para fazer tal coisa. Então você vai trabalhando essa questão da criatividade incessantemente. E quanto mais você cria, mais você tem o poder de criar. Então você ensina o seu cérebro a olhar e ressignificar as coisas. E eu acho que isso é uma coisa que os alunos saem daqui falando. Nunca mais eu olhei o meu lixo com os mesmos olhos. Eu passei a pegar não só o meu lixo, como o lixo dos vizinhos. Então é uma coisa assim, meio que uma febre, mas uma febre positiva, uma febre com resultados, né, bacana. Eu acho assim que é interessante falar, é estranho, né, de você ver a arte em tudo, mas ao mesmo tempo é prazeroso, é engraçado, né, de você estar andando na rua, ver um negócio, sair arrastando o negócio embora para fazer alguma coisa, ou móvel que alguém jogou fora, falando, nossa, esse aqui eu deixo ele legal, aí você pega, transforma tudo e deixa ele novinho de novo, né? É muito legal. Eu procuro enxergar as coisas boas. Eu prefiro, né, na verdade, enxergar a bondade das pessoas, eu prefiro enxergar, tirar de tudo alguma coisa bonita, até mesmo quando é uma coisa ruim que acontece, eu fico pensando no lado bom daquilo. Por que aquilo tem que ter o lado bom disso tudo? Às vezes é só aprendizado, às vezes você dá um start, fala, não, eu vou andar em outra direção porque isso não foi bom. Então eu tento colher o bem, o bom de tudo, inclusive das pessoas, né? Então a gente vive num mundo assim que você sabe que tem pessoas perigosas, assim, pessoas que você não pode ter por perto. Então quando eu vejo que aquela pessoa é capaz de muitas maldades, assim, eu vou me afastando dela. Eu prefiro não ter esse confronto, não ter a minha experiência ruim com ela e ter sempre aquela visão que aquilo foi bom, que se não dá espaço para as pessoas virem mostrar esse lado ruim, porque eu acho que a parte mais decepcionante seria essa, né? De você ter que olhar no outro e enxergar o mal dele, né? Então eu acho que essa parte é estranha de... né? Eu prefiro ver o lado bom. Olha, as coisas boas eu vejo assim todos os dias. Assim, você pode até parecer realmente uma coisa pequena, mas quando a gente conseguiu montar esse espaço aqui, eu já vejo como uma das coisas assim mais importantes, mais significativas aqui, pelo menos aqui no meu trabalho, assim, pensando na questão dos demais artistas. Porque a gente não tinha um espaço que a gente pudesse fomentar constantemente isso, que a gente pudesse falar
do trabalho individual de cada artista, é um espaço pequeno, mas você consegue mostrar artista por artista da cidade, mostrar a obra dele, contar sobre ele. Então, para mim, isso foi uma das maiores realizações, não para mim, mas eu falo assim, para os artistas de Taubaté, né? Porque, como a gente falou, né, agora há pouco, eu nunca realizei uma exposição minha individual, mas a minha alegria de ver esses artistas realizando, da gente poder contar para Taubaté, para o Brasil todo, né? Quem é esse artista, onde ele estava esse tempo todo. Às vezes é um artista, a primeira exposição dele, ao mesmo tempo pode ser um artista que não expõe há mais de 40 anos, igual já aconteceu aqui, de artistas da época do mestre Justino, que já não estavam mais, né, expondo, estavam bastante desanimados. Então, um espaço simples trouxe todos eles de volta. A gente trouxe a memória dos artistas, a gente reviveu a história de todos eles, e a gente todos os dias sempre tem um artista que a gente fala, não, eu vou pesquisar sobre tal artista, né? Além do grande ícone que foi mestre Justino, né? A gente pôde fazer homenagem para Georgina de Albuquerque, resgatar a história dela, contar a história dela, né, por meio dos artistas nossos aqui da cidade. Eu acho que essa parte é uma das coisas assim que me deixou muito feliz, não por mim, porque é muito trabalho, né, bastante trabalho pra gente, mas é muito satisfatório de ver os artistas nossos se despontando. Quem não tinha coragem de expor agora está tendo coragem, está se sentindo motivado. Quem estava parado voltou a atuar. Eu acho assim muito importante, foi uma coisa assim, uma coisa significativa, não só para o meu trabalho, mas eu digo pela cultura e pela arte em geral. Olha, Claudinha, em casa é difícil. A minha filha, minha filha mais velha, ela tem assim até um dom. Não sei se a gente chama dessa forma, mas ela desenha muito bem. Numa ocasião eu coloquei ela na feira, ela passou em primeiro lugar, né, foi a primeira colocada. Mas aí ela me falou uma coisa assim que eu fiquei... Até hoje eu penso no que ela me falou. Mas eu não quero isso para minha vida. Eu falei para ela, você podia fazer artes plásticas, né? Então, eu não quero isso para minha vida. Eu não quero ficar pintando igual você fica pintando por aí. Então, eu não sei se isso foi... Se foi algo assim que até hoje eu não consigo entender o que ela quis realmente dizer. Não quis perguntar também, por medo de me machucar com isso. Não sei se ela tem vergonha, não sei. Ou se foi só um jeito dela falar, né? Então, é uma coisa assim que ela não quer para a vida dela. Já tentei falar com a minha filha, minha outra filha também. O Eric, ele cria algumas coisas, ele é pequenininho, mas ele cria algumas coisas. Ele pegou um galho aqui um dia, ele foi lá sozinho, pintou tudo de verde, fez um olhinho, e aí eu fui ver um personaginho, tinha bracinho, perninha, aí ele falou, eu vi na televisão o personagem tal. Aí eu fui procurar ver, era um personagem verde, e ele fez com galho de árvore. Eu achei muito interessante. Mas ele gosta de música, ele sabe até o teclado lá de casa, ele toca. Então, acho que para as artes plásticas, acho que ele não... É uma esperança que a gente tem, né? Mas como a minha filha falou, eu não sei se isso né? Se seria bom para eles. Olha, eu tenho muito orgulho do mestre Justino. Muito orgulho. A minha técnica, a minha pintura é totalmente diferente da dele, então, tipo, eu não me inspirei na arte dele, assim, que ele tem um estilo próprio dele, muito legal, muito maravilhoso, que eu jamais chegaria aos pés dele. Mas na pessoa do mestre Justino, da inteligência dele, de quando ele foi rebaixado à categoria mais baixa, assim, da prefeitura, ele ainda aparecia com um projeto para honrar aquele mínimo que ele ganhava. Ele chegou com um projeto de embelezamento da cidade, de pintar a cidade toda, e da inteligência dele, que quando ele se sentiu tão desolado de ser o mestre dos mestres, de dar aula para os professores que com ele trabalhavam, dele ter sido
tirado do cargo, rebaixado, ele ainda buscou uma força tão grande dentro dele e ele pintou a cidade inteira. Trouxe força para fazer tanto por nós, para deixar tanta coisa pra gente. Ele deu tudo que ele tinha, o melhor que ele tinha. Né? De pensar que tiraram tudo dele e ele ainda quis dar tudo para nós. Ele deixou, né, esse legado, né, que a gente vê hoje, briga tanto por ele. Olha, Claudinha, a gente não pode desistir nunca, nunca. Porque às vezes você bate na porta errada e aquela pessoa acaba matando seu sonho. E muitos artistas que chegaram aqui falaram: ah, eu não pinto mais faz tempo, eu não sonho mais em ser um artista, eu tenho algumas coisas. Aí eu falo: não, um artista não deixa de ser artista, vamos para frente. Então eu acho que a palavra de ordem ali é: vamos para frente, não vamos desistir. Não foi fácil lá atrás, então vamos aproveitar essa oportunidade. Eu falo para todos os artistas que eu tenho contato, tem uns que eu vou atrás, porque você vê a grandiosidade do trabalho deles, mas com certeza ele bateu em alguma porta errada, então não, vamos fazer exposição, vamos fazer projetos, vamos se inscrever, vamos se cadastrar, vamos fazer parte de alguma coisa. E aí a gente vem chamando o pessoal, a gente está com assim, muitos contatos, mas não é com aquele intuito de querer algo deles, é querer dar algo para eles, dar a oportunidade, dar visibilidade que eles merecem. Não faço questão, né, de que o meu nome esteja né, em algum lugar, aqui no rodapé deles, não faço questão. Mas para mim é uma satisfação tão grande quando eu vejo aquele artista que estava desanimado, que estava triste, de repente ele começa a produzir, eu vou fazer. Quando você vê ele aqui, a vontade de chorar de alegria, de nos meus momentos eu agradecer a Deus por aquele artista ter conseguido se libertar, né, daquele mal que é não conseguir dar um passo à frente. Ele fica tão inseguro com o que ele faz, que ele precisa que alguém segure a mão dele. Vamos lá, vamos, segura aqui, que vamos junto. E eu acho que esse é o papel mais importante, é de você trazer as pessoas para dentro do lugar que ela deveria estar, que é junto com os outros artistas, tendo as mesmas oportunidades, levando informação principalmente para eles. Não, você pode, eu te ajudo, o caminho é esse aqui, você vai direcionando. Que eu acho que falta um pouco disso. Às vezes eu percebo que falta um pouco disso no sistema para funcionar, essa questão de se pôr no lugar do outro, de estar ali, saber qual que é a dificuldade, de estudar o outro. Por que aquele artista entrou e o outro que é tão bom quanto não entrou? Então eu vou atrás do outro para saber o porquê. Então é isso que a gente tem feito aqui. A gente está indo buscar por que aquele que é tão bom quanto não veio até aqui. Aí a gente vai até ele. E é algo assim muito, muito importante assim para mim fazer isso. Esse momento com os artistas de eles poder caminhar sozinhos, sem medo, principalmente sem medo.